pessoal, meu nome é Ana Clara Amaral, sou psicóloga aqui do Tato Care e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre emoções, qual o papel das emoções na nossa vida, qual o impacto e a importância de conhecê-las melhor. Bom, para a gente começar a falar sobre emoções, a gente precisa entender que antes da gente aprender a falar, antes de aprender a pensar, já sentíamos. As emoções, elas vêm antes do pensamento, porque elas fazem parte de um sistema de sobrevivência muito primário em nós e de extrema importância. Elas são respostas automáticas. Então, isso é importante a gente ter em mente. O que são emoções? São respostas automáticas. Então, é uma resposta a alguma situação, a algum estímulo que pode ser externo ou interno. Externo é uma situação ali que eu vi, já vou sentir algo com aquilo, né? É a nossa relação com o mundo. Não tem como a gente se blindar disso, né? Somos humanos e somos seres que respondem emocionalmente. Interno, quando eu falo, pode ser uma situação externa, pode ser uma resposta a algo interno, eu tô falando sobre pensamento, sobre memória, né? Você pode pensar em algo e ficar com raiva, ou pensar em algo e sentir saudade. Diante de qualquer situação ou estímulo, temos uma resposta que é uma resposta automática. E essa resposta, ela é composta por 3 elementos que funcionam de forma integral. Tá? Funcionam quase ao mesmo tempo, mas eu vou dividi-las aqui, a gente vai explorar elas de forma individual para a gente entender melhor. Bom, o primeiro componente é a nossa interpretação da situação. Então, eu tenho essa situação e eu vou interpretar. Essa interpretação, ela não é necessariamente a verdade em si, ou seja, o jeito que eu interpreto uma situação não necessariamente é a realidade. Porque essa interpretação, ela vem de acordo com a nossa história de vida, com a nossa bagagem, com o repertório que eu tenho, o meu conhecimento, com as minhas aprendizagens. Por isso que muda tanto de pessoa para pessoa, como cada pessoa interpreta uma situação, porque tem a ver intrinsecamente com a história de vida dela. Então, esse primeiro componente é como eu interpreto a situação. Tem uma situação, eu vou lá e interpreto ela como uma ameaça, por exemplo. Isso vai gerar, né? Meu pensamento é uma ameaça, isso vai gerar o nosso segundo componente, que é a alteração fisiológica, né? Que é a nossa reação fisiológica. O nosso corpo, diante dessa mensagem da interpretação, vai se adaptar da melhor forma, para ele reagir da melhor forma. Pegamos o nosso exemplo aqui, que é uma ameaça. Então, eu sinto medo, o meu corpo vai se preparar para luta ou fuga, né? Que são reações mais adaptativas. Percebe que tudo tem a ver com a nossa sobrevivência, com a nossa adaptação, com a nossa interpretação do ambiente. Então, eu posso ficar com os músculos tensionados, né? Preparado ali para correr, para lutar. Eu posso ter a respiração mais acelerada, né? Um batimento cardíaco mais acelerado. Posso começar a suar. Então, eu tenho reações, né? Mudanças, alterações fisiológicas, né? E isso em todas as nossas interpretações. A gente tem uma mudança, uma reação fisiológica. Também é liberado hormônios, então tem todo um movimento aqui automático. A gente não escolhe isso, percebe? E o nosso terceiro movimento, o terceiro elemento, né, dessa tríade da emoção é a nossa reação comportamental, que é a ação, né? Como eu vou reagir com o que eu pensei e com o que eu senti. Bom, é aqui que a gente tem a maior autonomia. Tudo que eu falei para trás é automático, muitas vezes até inconsciente. Aqui é onde eu tenho um intervalo entre uma reação mais automática, mais impulsiva, que também é normal acontecer, é humano, mas eu também posso ter um intervalo de escolha, de interpretar, de sentir e de, antes de reagir de uma forma impulsiva, eu escolher, eu refletir, eu racionalizar o que é melhor para mim, o que é mais conveniente na situação. É aqui que mora esse conceito
conceito que a gente fala tanto de maturidade emocional. E é por isso, pessoal, que a emoção nunca é só mental. Você percebe que ela acontece no corpo todo, né? Bom, então são esses 3 elementos que compõem a nossa experiência emocional. E falando sobre esse processo que é o desenvolver essa maturidade emocional ou inteligência emocional, a gente está falando não sobre sentir muito, sentir mais, sentir menos. Eu sinto muito intensamente. Não é sobre o que a gente está sentindo. A maturidade emocional, ela está muito envolvida, tem muito a ver com se essa reação, se essa emoção nos governa ou não. Se a gente só vive no automático de sentir e reagir. Ou seja, eu sou quase um refém das minhas emoções. Tudo que eu sinto, eu reajo, é um bate e volta. A maturidade emocional é algo que a gente desenvolve, né, no decorrer da vida, que é esse intervalo de escolha, de como eu vou reagir, né? É ter mais autonomia sobre a sua reação, sobre a sua ação. Não é sobre controlar ou não sentir as emoções. Inclusive, não dar espaço, não sentir, silenciar, não dar voz a algo que você está sentindo, muitas vezes pode se tornar um problema. Aqui, pessoal, entramos em um dos maiores porquês as pessoas reagem de formas diferentes diante de uma situação igual. A gente está entendendo que elas interpretam a situação de acordo com a sua história de vida. Também tem essa questão do reagir diante de um repertório que você adquire. Você sabe ou não elaborar melhor aquilo, sabe ou não reagir da melhor forma. Então perceba que tudo é muito intrínseco, é muito diante do que a pessoa construiu, né, até aquele momento da vida dela, individualmente. Vou trazer um exemplo só para ficar mais claro isso. Bom, imaginem que eu sou uma gestora, tenho uma equipe e eu preciso dar um feedback, uma pontuação muito neutra, muito tranquila sobre um erro ali dentro do processo que 2 colaboradoras estão cometendo. Eu chego para cada uma delas e falo da mesma forma, de uma forma muito neutra, muito tranquila, aponto o erro, explico qual que é o processo e pronto. Uma delas, vamos falar sobre a Maia. A Maia pegou aquele feedback, como ela interpretou? Bom, a minha gestora está fazendo algo aqui totalmente corriqueiro no trabalho, que é me pontuar um erro, ensinar como é para ser feito e eu aprendi o que é para ser feito e vou seguir a vida. A ação dela foi só mudar ali o que ela estava fazendo e a interpretação dela foi que é algo corriqueiro do trabalho. Pronto. Já a outra colaboradora, a Carla, ela sentiu insegurança, ela se sentiu atacada, ela sentiu como uma crítica pessoal, como se ela não conseguisse, a interpretação dela já vai para outros lugares, percebe? Como se ela não fosse capaz, como se ela não conseguisse fazer. Ela começa a pensar que a gestora não gosta dela pessoalmente. Então percebe que ela já teve uma linha de interpretação da mesma situação para outro lugar. A ação dentro do corpo dela, ela sentiu medo, insegurança, tristeza e a ação dela foi travar. Ela não conseguiu mais trabalhar aquele dia, ela esqueceu totalmente qual que era o procedimento que era para ser feito, ela ficou ansiosa, ficou insegura e a ação dela foi essa. Então ela teve outra linha de interpretação. O que acontece? Aqui numa situação fictícia, né? Só para a gente entender como pode funcionar. A Carla, ela teve uma vida até aqui onde ela foi muito criticada o tempo todo. E sempre que ela era criticada, colocavam um valor pessoal dela. Então ela sente que se te criticam, ela perde o valor pessoal. Então ela fica muito insegura. Ela não construiu uma autoestima fortalecida para que ela não entendesse críticas como um ataque. Então pela história de vida dela, ela entende toda crítica como um ataque. E esse ataque, ela não tem defesa. Ela ainda não construiu uma defesa, né? Nesse momento que ela interpretou como um ataque, sentiu no corpo aquela sensação, ela pode trabalhar, porque tudo é desenvolvido e aprendido, né? Ela pode trabalhar uma outra forma de reagir. Entender que não é
não é um ataque pessoal, isso não está correlacionado a outras experiências da minha vida, né? Ela pode desenvolver isso, mas ela ainda não tem esse repertório. Então ela não soube agir de outra forma. Então ela continua repetindo algo que ela viveu. Então, com a mesma situação que para Maia, que não tem essa associação de crítica com o valor pessoal ou com ataque, ela construiu ali uma segurança de si, né? Pela história de vida dela, pelas experiências dela, pelo contexto de vida dela, pelo contexto familiar, social, enfim. Ela tem uma segurança maior, aquilo bateu nela de outra forma. Então, a gente tem esses dois cenários, né? Essas duas histórias de vida que reagiram de formas diferentes, percebem? E é aqui que mora, pessoal, a importância de entender a função das emoções na nossa vida e como a gente sente, como a gente reage a elas. Porque quanto mais a gente se entende e entende as nossas emoções, mais a gente tem controle, governância, autonomia sobre elas. E também mais sensíveis e empáticos ao outro, que tem outra história e outra relação. Aqui, nesse momento, para a gente falar sobre as funções das emoções, já que a gente já entendeu como que a emoção funciona, como ela é constituída, né, com esses 3 elementos, eu queria trazer esse slide que traz uma fala muito interessante da psicóloga Susan David, que é: toda emoção é uma tentativa do nosso corpo de nos proteger ou nos comunicar algo importante. Gosto muito dessa frase porque ela condensa tudo que a gente está tentando absorver aqui. Toda emoção tem uma função. Nenhuma emoção é vilã, é desnecessária, né? Às vezes a gente está sentindo ansiedade ou estresse e não são sensações gostosas de sentir, não são agradáveis, né? A gente não quer ficar sentindo tristeza, mas elas têm a sua função e é importante que a gente reconheça e dê espaço para elas. Não tem como ficar sem, né? Imagina uma pessoa que não sente medo. A pessoa não sente medo. O quanto essa pessoa está o quê? Desprotegida. O quanto ela vai se colocar em situações arriscadas, porque elas não têm esse alarme interno, que é o medo, né? A função, uma das principais funções do medo é essa, é de preservar a vida. Então, olha que importante e que necessário, né? Então, a gente não pode descartar nenhuma emoção, até porque todas estão nos tentando comunicar algo, nos proteger de algo, nos dando espaço para elaborar algo. Então, tem a sua função. Vamos entender um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre algumas emoções, sobre algumas funções, mas antes de falar explicitamente sobre as funções, eu queria que depois vocês fossem pensando em qualquer emoção que você sentir. Aqui a gente está falando das emoções primárias, né? Que são as emoções mais universais e mais básicas. Porém, a gente tem, vou até colocar aí na tela, a mandala das emoções. É um contexto onde a gente, da raiva, por exemplo, pode vir a frustração, né? Ou do desejo pode vir uma inveja. Temos várias outras emoções um pouco mais complexas. Então, toda vez que você sentir algo, né, na sua vida, é interessante você pensar: o que essa emoção está tentando me dizer? Qual a função da emoção nesse momento, dessa emoção, nesse momento da minha vida? É interessante a gente pensar nisso. A emoção tem uma função. Então, qual a função dela? Qual a função dessa emoção? Aqui a gente para de olhar as emoções como bem ou mal e passa a ter outra relação com ela, uma relação até mais madura e mais proveitosa, percebe? Bom, algumas emoções com algumas funções para a gente ir entendendo. Já falei que o medo protege, né? O medo nos protege, ele prepara o nosso corpo, como eu falei na situação da luta ou fuga, né? Então ele prepara o nosso corpo para alguma situação adaptativa ali. A raiva, por que a gente sente raiva? Raiva é muito importante porque ela nos impõe limites. Se você tá com raiva de uma pessoa ou de uma situação, provavelmente essa situação ela tá ultrapassando algum limite seu ou alguma conduta moral sua que você não é de acordo. Então ela serve para pontuar esse limite, para você pontuar o seu limite com o outro. Ela traz essa energia que não é a energia da agressividade, mas é a energia de impor aquele limite,
é uma energia de enfrentamento, né? Se eu tenho uma situação que ela está injusta, né? Se eu me sinto injustiçado, eu posso sentir raiva dessa injustiça. E tá correto, não tá? Se temos uma situação injusta, eu vou sentir raiva para me trazer o limite, né? A discordância e o enfrentamento daquela situação. A tristeza é muito importante, muito interessante, porque ela aparece diante de perdas, de frustração, de falta de conexão, de falta de sentido. E ela tem uma função de nos recolher, de dar um tempo para a gente elaborar aquela situação. Ela é um sentimento bem relacional também, que traz a necessidade do coletivo, porque quando você está triste, também é um pedido de apoio, né, de ajuda. Então ela serve para isso, para nos dar o respiro necessário que a situação merece. Vamos uma positiva agora, né? A alegria. Para que a alegria serve? Bom, a alegria, ela tá aqui para reforçar, né, as situações que nos traz bem-estar. Então, ela serve para a gente ter um marcador do que nos faz bem e gerar a repetição. Porque se a gente reforça aquele comportamento, ele é positivo, solta um monte de hormônio gostosinho, a gente vê que é positivo pra gente, a gente vai repetir. E isso torna, né, o nosso bem-estar, a nossa conduta. Isso nos traz também os nossos gostos, né? Se uma pessoa gosta de jogar basquete e outra gosta de dançar, são gostos ali individuais. A alegria, a felicidade, é o prazer que ela sente naquilo. Ela traz essa orientação do que a gente precisa repetir, fazer mais na nossa vida para ter uma vida gostosa, né? Boa de ser vivida. A alegria, a felicidade, traz essa questão satisfatória e também dá sentido às coisas, né? Ela dá sentido ao que você está vivenciando ali. Bom, em resumo, as emoções, elas não são inimigas, né? Elas tentam nos comunicar algo, elas são informações preciosas, né? Elas são como lemos o mundo. Em resumo, pessoal, as emoções não são inimigas da razão e não têm emoção vilã ou mocinha. Elas estão aqui para nos comunicar algo, para nos proteger, né? Bom, aproveitando que estamos falando sobre a função das emoções, vou colocar uma lente aqui no estresse, que é algo que sentimos muito durante o dia. É difícil a gente entender a função de uma emoção que não é positiva, né? Então, qual seria a função do estresse? Agora que já entendemos que todas as emoções são naturais, que todas têm a sua função, que precisamos sentir todas, qual que é a função do estresse na nossa vida? Para que serve? Por que a gente sente? Bom, o estresse, pessoal, ele nos dá a energia de ação imediata. Ele nos traz a priorização. Se eu sinto estresse sobre uma situação, eu vou priorizar aquela situação porque é um alerta, percebe? E eu vou ter mais foco, eu tenho até mais sinapses voltadas para aquela situação, porque é emergencial e a gente precisa ter esse senso de emergência, né? Então o estresse, claro, vamos falar disso agorinha, tudo tem uma medida, mas quando o estresse é funcional, gravem essa palavrinha, estresse funcional. E qualquer emoção, quando a emoção é funcional, ela está tendo uma função positiva pra gente, né? Toda emoção é adaptativa, então se eu tô dentro de uma situação estressante, eu preciso agir com estresse porque ele me traz essa reação necessária, que às vezes é de maior rapidez, prioridade, maior energia, maior foco. Tudo isso vem desse lugar, dessa emoção. Perfeito? Vamos entender melhor o estresse com essa analogia que eu gosto bastante, que é a analogia do alarme de incêndio. Imaginem aqui comigo que vocês estão no apartamento de vocês, bem tranquilos, bem relaxados, fazendo suas coisinhas, e de repente vem um alarme de incêndio. Vem aquele barulhão, aí todo mundo faz o quê, né? É uma interpretação mais universal, né? Porque é um símbolo que a gente aprende, né? É aprendido que é um símbolo de emergência, então todo mundo tem a mesma interpretação.
situação? Medo, perigo, sair correndo imediatamente. O corpo, né, de todo mundo vai trazer aqueles hormônios de adrenalina, vai soltar adrenalina, vai se tensionar, todo mundo vai ficar ofegante, aquela coisa. E vamos sair do prédio. Saindo do prédio, depois que a gente deu uma acalmada, né, teve o pico de estresse, teve o alerta, aí a gente está se acalmando, está entendendo o que aconteceu, a gente olha para trás e fala, bom, eu senti o estresse, não foi confortável, eu senti medo, eu senti angústia, eu senti esse desespero até, mas eu agi conforme a situação merecia e esse alarme salvou minha vida. Então tá todo mundo ali fora conversando e percebendo isso. Beleza. O alarme aqui ele teve a sua função e foi proporcional à situação. Vamos imaginar um outro cenário, o segundo cenário, que é você tá lá nesse apartamento, novamente tranquilo, só que o alarme do prédio começou a dar defeito. Então, às vezes, ele alerta um princípio de incêndio real e, às vezes, uma pessoa acende uma vela e ele toca. O que vai acontecer? As pessoas vão ter a mesma reação para as duas situações, para os dois alertas. Elas vão ficar estressadas, elas vão ficar em alarme, vão sair correndo e tal. Só que em alguns vai chegar lá fora e vai falar, bom, não era nada. Então eu tive esse pico, tive todo esse desgaste e não era para tanto. Não é proporcional à realidade, percebe? Então aqui, o que eu tô querendo dizer? O alarme de incêndio, eu acho que vocês já repararam que é esse alarme do estresse, né? Se esse apartamento fosse a nossa cabecinha e se esse alarme fosse o estresse, fosse esse apito quando a gente está estressado, quando a gente se sente estressado, quando ele é proporcional à situação, quando a situação realmente exige esse nível de estresse, ele é funcional. Às vezes, o nosso alarme está descompassado, ele não está proporcional à situação. Então, ele está precisando o quê? Se equilibrar. Né? A nossa leitura não está tão fiel à realidade. Então, eu estou me estressando mais do que a situação precisaria. Ou, às vezes, pode acontecer o contrário, mais raro um pouco, estressar menos do que a situação merece. Mas aí também é um problema. Você percebe que aqui, assim como no prédio, esse alarme, ele está perdendo a função. Ele ainda tem a sua função, porque às vezes é realmente um princípio de incêndio, mas quando ele está estragado, ele está ficando disfuncional. E é isso que pode acontecer com a gente. Vamos no terceiro cenário, onde esse alarme estragou de vez. Então, ele fica apitando o tempo todo, continuamente. Dá aquele barulho na cabeça. Bom, primeiro, ninguém vai conseguir ficar nesse prédio, né? Ninguém vai conseguir ficar no apartamento. Impossível. Se alguém tentar ficar lá por muito tempo, vai começar a ter sintomas, né? Reações assim de adoecimento, com esse barulho na cabeça o tempo todo. Imagina agora que esse alarme que perdeu totalmente a função, perdeu a função, gente. O alarme que é contínuo não é mais alarme, né? Já perdeu aqui. Imagina que esse alarme que perdeu a função é o estresse crônico, que é quando você não é mais um alarme. Você não está mais lendo as situações como um alerta que volta. É quando a pessoa está com esse barulho na cabeça o tempo todo. E aí a gente entra no local de disfunção. Não tem mais uma função. Essa emoção não está me servindo mais para nada. Ela já ultrapassou. Né? Então ela se tornou disfuncional. Assim como o alarme, ele vai precisar o quê? Ser reajustado. Então, quando a gente está com uma emoção desregulada, a gente precisa fazer o quê? Regular. Né? Para onde regular essa emoção? É parar de sentir? Tem como parar de sentir? Não. É regular com a realidade. É regular com o que é melhor para a gente, adaptativo, para o que traz novamente função. Então, pessoal, agora a gente está falando sobre estresse funcional e estresse crônico, ou emoções funcionais e emoções disfuncionais. Como vocês podem ver aí na tela, nessa tabelinha que eu fiz, é para pontuar alguns
sinais, porque é muito importante a gente identificar quando uma emoção se torna disfuncional, até quando ela está funcional, até quando ela está me gerando um retorno positivo, mesmo que seja o estresse. Ele está me gerando o quê de positivo? Uma resolução, né? Ele está me protegendo, ele está me resguardando de algo, ele está me fazendo tomar decisões mais rápido, ele está trazendo a resolução daquele ponto de estresse. Passou disso, eu não consigo mais voltar. O que é ser uma pessoa regulada emocionalmente? É uma pessoa que nunca fica triste, que nunca sente nada? A gente já entendeu que não. É uma pessoa que consegue passar pelas emoções e voltar para o seu estado neutro. Então vamos ver alguns pontos, né? No estresse funcional a gente tem são desafios específicos, a gente consegue identificar, assim como a ansiedade quando ela é voltada para uma situação onde a gente consegue ver, estou ansioso com essa situação, provavelmente ela tem uma função, ela está querendo te preparar para algo. Agora, quando é generalizada, eu não sei nem para onde eu estou direcionado. É para quê que eu tô ansioso pelo quê? Eu tô estressado pelo quê? Para onde que vai essa energia de resolução? Eu nem sei. Porque tá tão constante, lembra do alarme constante? Tá tão sempre assim que já não tem função. Então é onde está o crônico. Olha lá alguns sinais do crônico. Estado constante de alerta, causa ansiedade, cansaço, confusão, fadiga, prejudica a memória, humor, saúde. O corpo nunca desliga, a mente nunca para, você não desacelera, né? E é uma emoção desregulada, como a gente está falando aqui, né? Estar regulado é isso, é estar dentro dessa função. E é persistente, né? Persistente, constante, você não volta, você não descansa, você não desacelera. Tudo isso pode causar adoecimento, né? Ou outros sintomas negativos, porque não é esse lugar emocional natural que a gente está falando, né? Que a gente precisa sentir tudo, que toda emoção faz parte, né? Da nossa sobrevivência. Aqui ela desregulou. Então, o que acontece no nosso corpo quando algo desregula? O que a gente faz? Né? Beleza, Ana, identifiquei, passei aqui, tô com alguns sintomas, o que eu faço? O que a gente faz quando algo físico desregula? A gente procura um tratamento, a gente procura um profissional específico para aquilo, a gente dá a atenção necessária para aquilo. A gente não ignora e pensa, vai passar com o tempo. Então é a mesma coisa, né? A nossa saúde física e mental, ela precisa ser cuidada da mesma forma. Então aqui eu vou dar uma atenção, vou entender o que eu preciso ser feito, vou procurar um profissional, vou procurar um tratamento, vou entender o que está causando aquilo, né? Eu vou olhar para isso, eu não vou ignorar. Ignorar pode gerar mais sintomas, né? Até os psicossomáticos que a gente fala, que é quando um sintoma emocional ou psicológico passa essa linha do emocional e psicológico e vai para algo do corpo, né? A gente desenvolve algo físico, que o sintoma vem, né? O porquê, a causa tá nesse âmbito, né? Emocional e psicológico, né? E vai para esse lugar físico. De qualquer forma, a gente precisa dar a atenção necessária, o tratamento específico para isso. Pessoal, o curso já está chegando no final e para finalizar, trazendo uma técnica um pouco mais prática, agora que a gente já entendeu como as emoções funcionam, a importância de estar atento ao que o seu corpo, né, está te comunicando, queria trazer uma técnica bem básica, mas muito funcional, que é a da respiração consciente. Aqui a gente está chamando de respiração 4-4-4-4, ou respiração quadrada, ou respiração diafragmática, tem vários nomes, mas consiste em trazer consciência, respirar de uma forma consciente, mais pausada. E a respiração é o nosso regulador emocional
mais rápido, acessível e funcional que temos. Por isso que qualquer técnica de relaxamento, ou de foco, ou meditação, ou mindfulness, tudo começa pela respiração. Não é porque a gente não tem criatividade, quem está passando essas técnicas para vocês. É porque se a gente não está com a respiração encaixada ali com aquele propósito, que muitas vezes é ou acalmar, ou focar, ou desacelerar a mente, enfim, algo nesse sentido, a gente não vai conseguir passar isso para o corpo. Então, se a gente controla a respiração, é como se a gente estivesse ligando um interruptor de, opa, aqui é para acalmar. Essa é a mensagem que eu estou forçando a passar para o meu corpo. Então, vamos lá? Aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês relaxarem. Né? Se estiver sentado, relaxa a musculatura, deixa o corpo cair na cadeira. Se você quiser fazer deitado, aonde você tiver essa possibilidade, o importante é estar bem à vontade, né? Não deixar nada cruzado, pernas cruzadas. E eu vou pedir para vocês vão ouvir a minha voz e vão seguir, tá? Eu vou pedir para vocês puxarem o ar pelo nariz e aí vocês vão jogar lá para a barriga, porque é no diafragma, não é no peito. Às vezes a gente fala respira fundo e vem aqui, né? A gente infla o peito. Não, aqui eu quero que vocês joguem lá para entre o peito e o umbigo, é o diafragma. Então vocês vão estufar a barriga. A gente vai jogar lá para baixo na barriga, vai segurar por mais 4 segundos e vai soltar bem devagar. Tá? Precisa ser devagar, precisa ser nessa ordem, precisa ser nesse tempo, ok? E aí a gente vai dar uma pausinha e vai repetir. Então peço que você esteja aí do outro lado, pode fechar o olho, pode dar uma relaxada, só siga o som da minha voz. Então vamos lá, puxa o ar pelo nariz, 1, 2, 3, 4, segurou, 1, 2, 3, 4, solta pela boca, 1, 2, 3, 4, dá uma pausa, 1, 2, 3, 4, e vamos novamente, puxa o ar pelo nariz, sente todo o ar entrar, joga lá para a barriga, segurou, 1, 2, 3, 4, solta agora bem devagar, sente o ar saindo bem devagar do seu corpo, o corpo relaxando, distensionando. Pausa. E vamos repetir. Vamos de última vez. Puxa o ar pelo nariz. Agora vamos mais profundo. Segura mais. 1, 2, 3, 4. Segura, segura. Solta pela boca. Solta até sentir esvaziar tudo. E pode voltar a respirar normal, aonde você se sente confortável. Pessoal, essa técnica que eu tô passando só a orientação rapidinha para vocês entenderem como ela funciona. O legal é a gente fazer um minutinho que seja, 1 a 2 minutinhos, você fazendo esse ciclo, né? E aí, Ana, o que eu vou estar pensando? Você vai estar pensando na sua respiração. Você vai estar pensando nessa orientação. Se você quiser aplicar em outra pessoa, assim como eu estou fazendo com vocês, trazendo a orientação para outra pessoa, é muito bacana para você se acalmar, para você se autorregular, mas também você pode ajudar uma outra pessoa a regular. É da mesma forma. Vamos respirar juntos? Você vai puxar o ar pelo nariz, conta, segura um pouco, solta. Né? Aqui a gente está fazendo com 4 segundos porque é um tempo básico. Mas se você tiver um fôlego maior, né, você pode alternar para onde você se sente confortável. Eu sinto confortável com 8. Então eu puxo num tempo de 8, seguro num tempo de 8, solto num tempo de 8 a 10. Né? O soltar pode ser mais alongado para você relaxar mais. A mensagem de se acalma, não tem nenhum incêndio para você resolver agora,
tá no expirar, né? Não no inspirar. O inspirar, às vezes a gente inspira, puxa o ar para fazer uma ação, né? Se eu quiser sair correndo daqui para ali, eu vou encher o peito de ar, vou inspirar e vou sair correndo, né? Eu pego um fôlego. A ideia de acalmar tá no soltar o ar, tá certo? Isso é bem bacana para a gente fazer antes de dormir, para desacelerar a mente, para, nossa, eu tenho que escrever aqui alguma coisa e eu não estou conseguindo concentrar, né, os pensamentos estão um ruído mental. Então, se você faz 1 minutinho de respiração consciente, você está assim, ó, centralizando ali a sua concentração, a sua respiração e regulando o seu sistema nervoso central, tá certo? É isso, pessoal. É isso que eu gostaria de trazer para vocês nesse curso. Espero que vocês tenham aprendido muito, tá? A ideia principal que eu quero que vocês saiam daqui hoje internalizado, com bastante clareza, é que o problema não são as emoções. O problema é estar sempre em guerra com elas ou obedecê-las sem reflexão. Quando aprendemos a escutá-las, elas param de gritar. E quando aprendemos a regulá-las, o corpo para de adoecer, para de dar esses alertas sem fim. E é aqui que a gente vive em paz, com as nossas emoções, com o nosso sentir e com os nossos comportamentos. Bom, espero que tenham gostado e até o próximo, pessoal!